Senhores vereadores, está em única discussão e votação do veto total às emendas ao projeto de lei 194/2019, autógrafo número 325/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para 2020 e da outras providências LDO, Poder Executivo. Senhores, eu quero, antes de darmos continuidade a esta sessão ordinária, eu quero solicitar aos nobres senhores vereadores que nós façamos um intervalo de 5 minutos. Eu quero interromper a sessão por aproximadamente 5 minutos para que a gente possa discutir aqui, juntamente com os nobres vereadores, a forma que nós vamos dar para votar esses vetos. Assim também já discutir a solicitação verbal formulada pela nobre vereadora Ana Cristina Poli, no que tange a questão que envolve o assunto também dos vetos, ok? Ok, então está suspensa a sessão por 5 minutos, ok? Senhoras e senhores vereadores, estamos dando reinício aqui à 108ª sessão ordinária de 4 de setembro de 2019. Como havia dito aos nobres senhores vereadores, os internautas que nos assistem aí, a imprensa que nos acompanha. Senhores vereadores, está em única discussão e votação do veto total às emendas do projeto de lei 194/2019, autógrafo 325/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano 2020, LDO, autoria Poder Executivo. Senhores vereadores, informam aos senhores, por gentileza, que a votação do veto se dará por meio de chamada nominal dos vereadores em ordem alfabética para a declaração do seu voto no microfone, dizendo se acata ou o veto ou se rejeita o veto, ok? Então, senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores, por gentileza. Ok, antes de abrir a discussão, eu só vou pedir, por gentileza, a confirmação novamente da presença dos nobres senhores vereadores, ok? Vereador Rafael, por gentileza. Vereador Paraíba, ok. Agora sim, senhores vereadores, com a totalidade dos vereadores presentes em plenários, vamos então dar continuidade, abrindo para a discussão com a palavra o nobre vereador Renato Caroba. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero só esclarecer aqui a minha ausência na reunião que foi feita aqui no intervalo da sessão, porque para mim está bem claro essa questão da emenda ao veto, aliás, apresentado pelo governo. Não tem discussão se acata ou não o veto parcial, porque o veto ele não é parcial. Aliás, o prefeito ele erra, como já diversas vezes fez, porque ele veta emenda. E onde é que ele achou emenda para vetar? Nós não mandamos emenda para lá, mandamos autógrafo. Emenda só tem quando está na casa. Emenda é quando você vai votar uma proposta de um vereador e tal, isso é uma emenda. Quando sai daqui e vai para a prefeitura, para quem está nos acompanhando em casa, saber quando tudo que é votado aqui, ele sai em um documento chamado autógrafo, que é um documento só. Então não tem que discutir emenda. Como é que o prefeito pode, por exemplo, vetar a minha emenda ou aprovar do Castelo, do Marcelo? Não, porque sai aqui um corpo só. Então nem o veto o prefeito soube fazer. Ele não soube nem vetar. Então não há que a gente discutir aqui. Não tem veto à emenda, porque não tem emenda no autógrafo. O que tem é o autógrafo. Ele pode vetar ou não artigos, discutíveis, inclusive de algum anexo ou não, mas aí ele não consegue restabelecer aquele anexo que ele mandou como projeto de lei, porque aquilo não foi votado. Então, eu acho que está bem claro para nós, colegas, que a gente precisa, meu ponto de vista, eu vou rejeitar
esse veto, primeiro porque não é um veto que a gente consiga, inclusive, discutir. Eu não vou discutir nem as emendas. Aliás, tomando pela linha que o prefeito quer discutir aqui, essa ideia de emendas. Vou nem discutir as alterações que foram feitas no projeto de lei, na LDO. Não vou nem discutir as alterações feitas. O que eu vou discutir é o veto. E o veto que o prefeito mandou é um veto que, na verdade, está de forma errada. O prefeito errou na hora de fazer o veto e, por conta disso, só por isso, aliás, já é o suficiente para a gente rejeitar esse veto do prefeito. O prefeito precisa entender que só quem pode rejeitar ou acatar, só quem pode discutir emenda é esta Casa Legislativa. Somos nós que podemos discutir, sabe, como diz o velho, quebrar o pau aqui dentro, mas quando vai para lá, o prefeito tem que decidir se sanciona aquilo que a gente aprovou, ou veta artigo e até discutível a questão do anexo. Mas vetar emenda, isso não existe, prefeito. Não é possível, nós estamos terminando o 3º ano, e a gente ainda não conseguiu. Eu estou falando isso porque em 2016, quando eu tive a oportunidade, com a ajuda dos colegas, que muitos que aqui estão, fui presidente dessa casa, nós encaminhamos em 2016 as emendas, fazendo, como deve ser, fazendo parte do autógrafo. Tanto é verdade que depois o ex-prefeito, na tentativa, na ideia de alterar, ele teve que mandar uma alteração, porque ele não conseguia vetar. Ele não conseguia vetar aquilo que estava no autógrafo, porque se ele vetasse, ele estava vetando a LDO. Teve que alterar. Então, prefeito, não é possível, está no 3º ano, não é a primeira LDO desse governo, mas parece sempre inexperiente, na verdade, não sabe o que faz lá, inclusive na hora de vetar um projeto de lei ou parte dele, que parece que era a intenção, mas fez totalmente errado. Então, só por isso já é o suficiente para a gente votar contrário a esse veto do prefeito, senhores vereadores. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Ana Cristina Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, os internautas, como já havia me manifestado na palavra livre do expediente, de solicitar aos nobres pares que rejeitassem aqui o veto, né? Porque, como sempre, vem o pacote de veto, mas não vem nem com fundamentação. Tem algumas falhas em alguns aspectos? Pode ter, mas não é dessa forma. Eu, na condição de relatora, estou muito preocupada com a questão da LOA, que a LOA já chegou. Aí eu pergunto, como que se chega à LOA, a Lei Orçamentária Anual, se ainda há a pendência da LDO? Então, ela deve ser rejeitada, a prefeitura tem sim que rever, reavaliar cada aspecto, porque tudo que essa casa aqui previu foi dentro da melhor forma possível, para atender da melhor forma possível os munícipes. Então, não pode ser feito de qualquer maneira esse trabalho. Tá? E essa vereadora já alerta, na condição de relatora da comissão, eu não darei parecer favorável para a tramitação da LOA enquanto não se definir essa LDO. E peço aos nobres pares que rejeitem o veto e que o executivo tenha a sensibilidade de analisar assim da melhor forma e da rapidez possível, para que não se perca o prazo da LOA. Obrigada. Ok, vereadora. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Rogério. Obrigado. É só para deixar claro que eu também vou ser contra os vetos, porque esse trabalho aqui é o trabalho do vereador. A gente vai na comunidade, eles passam uma demanda, a gente inclui na peça orçamentária. E simplesmente eles vêm e vetam tudo aquilo que a população espera no seu bairro. É muito difícil, né? Realmente, é que nem eu gosto de falar, aquele que não participa não governa. E para governar tem que estar na rua, tem que ouvir a população. E quem está na rua para ouvir são os vereadores. Então, com certeza, mesmo se ele fosse querer vetar, mesmo o Renato falando que não seria possível item separado, eu seria contrário a qualquer tipo de veto quando vem da população. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Pastor Edmar. Senhor presidente, eu também votarei ao contrário, não aceito essa. Agora eu entro com a minha palavra, que isso é inexequível. Eu entro porque é uma falta de respeito
Senhor prefeito, o senhor precisa analisar quem está mandando as documentações para Vossa Excelência. Porque do jeito que está vindo para casa, ao invés do senhor ter amigos aqui para lhe ajudar a provar aquilo que é de benefício para a nossa população, o senhor está fazendo inimigo. Então seria muito importante, aliás, é de fundamental importância, que a Vossa Excelência analise com cuidado quem está ao lado da Vossa Excelência enviando documentos que é inaceitável. E a Vossa Excelência também poderia, sabe, ter feito o quê? Ter mandado uma nota em respeito a todos nós vereadores, falando acerca desse veto, que a Vossa Excelência sempre teve aqui na casa, diálogo com todos os vereadores, um bom relacionamento. Então, por esse motivo, eu repudio essa ação e digo para Vossa Excelência que eu não aceito a justificativa, que ela não é convincente. É inexequível. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Paraíba. Senhoras e senhores, mais uma vez boa tarde a todos. Eu fico atento nas situações que chegam a essa casa e não é possível o governo errar tanto, igual mais um erro grotesco. Inclusive, presidente, me permita, no que foi tratado, no que tange lá dentro, na reunião com os vereadores, que alguns optaram em não discutir, onde tinha um amparato por parte desta casa de se desmembrar essas emendas, supostas emendas, que o executivo manda para cá, o veto. E nós temos que se atentar, conforme foi discutido lá dentro, que nós não podemos, em momento nenhum, fazer uma votação em bloco. Ou seja, 30% nós aprovamos e 70%. Não há consenso. Para mim, eu não vejo dessa forma. Porque se nós formos fazer desta forma, essa forma agora que nós estamos fazendo é o correto. Ele vetou todas. Então nós não vamos abrir emenda por emenda, igual tem uma planilha que foi repassada a cada mesa de cada vereador, com os nomes das emendas, elas aditivas, numerações, para que nós possamos corrigir ou então atender a necessidade do executivo. Em primeiro lugar, o executivo não há um diálogo com essa casa, em momento algum. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, conforme foi bem falado pelo vereador Rogério, somos nós, vereadores, que fazemos o nosso papel, e o momento mais importante, que nós escutamos a população e inserimos algo numa peça orçamentária. Vale salientar que isso aqui é lei de diretriz orçamentária, aqui não existe uma LOA. Nós não estamos votando um veto de uma AL, uma LOA, ou seja, lei anual do município. Então, senhores vereadores, o erro é grande, este vereador está bem tranquilo. Se o executivo ligasse no meu gabinete ou ligasse no meu telefone particular, eu votava contrário, como voto, porque vamos atender às necessidades. Por isso que o município está largado às traças, porque não atende às demandas dessa casa. Essa casa sempre avalida as situações corriqueiras do executivo. Eu falo um fato aqui, olha. Foi feito hoje, foi lido aqui, uma suplementação de R$900 mil. Quando é para a gente dar outorga para eles, é muito fácil, vem atrás do aval do vereador.
Aí governa do jeito que bem entende. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte: vamos votar a peça orçamentária mês a mês, reprovar a peça. Tem que validar essa casa e respeitar essa casa. Se nós dermos mês a mês, todo mês ele vem aqui pedir o aval dessa casa. Aí ele respeita. No mais, uma boa tarde. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, público presente, internautas que vão acompanhar aí as gravações do que foi debatido e devidamente debatido por essa casa nessa tarde, na 58ª sessão, na 108ª sessão, desculpa. Senhor presidente, infelizmente está faltando interlocução do Executivo com o Legislativo. A harmonia está quebrada há tempos. Sabemos, apontamentos da própria casa, que ele está certo em possíveis 25% da ação, porém, como já foi derramado leite, não teria como consertar, seria na confecção da peça, lá quando foram propostas as emendas. Então ficamos numa situação desconfortável, completa desarmonia. Problema do Executivo, ele vai ter que se desdobrar lá para resolver isso aí, não é problema do Legislativo, que fique bem claro, mas todos os vereadores que têm um compromisso com o município, todos querem o melhor para o município, consequentemente acabam fazendo suas proposituras, e cada um vai lá e entende aquilo que ele absorveu na rua e apresenta, aí vem um veto total. Foi muito infeliz o governo encaminhando esse veto sem antes ter conversado com a casa. O governo não tem liderança na casa. Isso é trágico. Eu digo trágico porque eu me arrisquei a ser líder desse governo por um ano aqui e apanhei bastante tentando consertar. Conseguimos, de certa forma, consertar algumas coisas, evitar impactos negativos, porém, o governo não se mostra disposto a conversar, a ouvir. E até em momentos que ele tem razão, ele não consegue transmitir que ele está certo, está sem credibilidade, infelizmente. Parafraseando aqui com o nobre pastor Edmar, o governo diz que é inexequível quando ele veta. A Câmara diz que é exequível e a Câmara manda e ele que tem que executar lá, viu, pastor? Permita-me usar as suas palavras. Ele diz inexequível, a gente diz que é exequível e assim vai. Ele que se vire lá. Eu vou votar rejeitando o veto total proposto pelo Executivo. Acredito eu que será unanimidade pelo que eu pude apurar aí com os pares. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Cristiane Araújo Pedro. Senhor presidente, nobres vereadores, infelizmente a gente fica um pouquinho chateado, para não dizer outra palavra, porque essa casa trabalha, essa casa se debruça quando chegam aqui as peças orçamentárias, Sueli, e a gente fica extremamente chateado mesmo. Porque escutamos a população, trazemos aqui, né, para a LOA, para a LDO, trouxemos para o PPA, todas as demandas da população. É o munícipe lá fora que sabe aonde o seu calo aperta. É a falta de remédio, a falta de creche, a falta de médico, a falta de escola. E nós aqui, a gente tenta de todas as formas colocar, inserir os programas dentro das peças orçamentárias. E aí quando você vê que chega uma peça na casa, chega um veto, onde não se preocupa e não tem o mínimo de decência de dizer à população, ao vereador, que, olha, a gente não pode atender isso porque ou não tem orçamento, ou qualquer outra coisa, é inaceitável. Porque nós sabemos, a gente trabalha com isso, a gente sabe aonde tem, qual é a verba que se tem, de onde se pode tirar. Porque, por exemplo, né, para que colocar certas coisas dentro da LDO, dentro do PPA, sendo que nós podemos aí tirar e colocar naquilo que realmente o povo precisa, naquilo que o povo deseja. Então é óbvio que eu sou contra
né, esse veto total, porque não está pensando na população. E, desculpa, vereador, eu vou usar um pouquinho da sua palavra, realmente, o governo não tem liderança aqui, não tem liderança na prefeitura, não tem liderança no gabinete, não tem liderança em lugar nenhum. Não tem. Porque todas as peças que chegam aqui, a gente tem que arrumar. Isso para não prejudicar a população. Como bem disse o vereador, a gente tem aqui que a gente vota aí suplementação, pensando no bem da população. Só que na hora de vetar aí as peças orçamentárias, as emendas, o autógrafo, seja lá o que for, eles não estão pensando na população, que somos nós que trazemos aqui os problemas da população. Então, sou contra, votarei contra, rejeito o veto e espero que o prefeito tenha o mínimo de decência e coloque aí na rua em 2020 as emendas, o orçamento para funcionar a favor do povo e não contra o povo. É isso, senhor presidente. Ok, vereadora. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Paulo Henrique Maiolino. Boa, presidente, amigos vereadores. Também não quis participar da reunião lá junto com vocês, porque já tinha a decisão do meu voto, que é votar contra, então não ia resolver discutir, né? Perder meu tempo. Não podemos ser coniventes com a situação real que está acontecendo. Essa é uma grande realidade. A gente não sabe que ano de eleição, muitos estão por aí apavorados, correndo para cima e para baixo. Essa Casa de Leis não tem liderança pelo executivo aqui dentro. Tinha, conforme o Castelo Alemão falou muito bem, mas ele mesmo não suportou o fardo, né? O fardo grande, que era pesado, carregar esse fardo gigante. Então realmente é lastimável, né? Não é fácil. Então a gente tenta ajudar na medida do possível, desde 2017, com várias situações aí, suplementação atrás de suplementação vindo para essa Casa de Leis aí. Igual eu falei, vindo de lá para cá agora, descendo dessa forma vai ser voto contrário. Não vou ser conivente com coisas que não vai totalmente de encontro à população, totalmente de encontro à nossa posição. Essa é a minha posição atual. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Gabriel dos Santos. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu queria aproveitar esse momento para dizer o seguinte. Os nobres colegas já explanaram muito bem aqui a situação do presente projeto que está na casa. Eu queria ser bem republicano no que eu vou dizer. A equipe que está na prefeitura, salvo algumas mudanças no comando lá, são pessoas que estão há anos na prefeitura. Então, desculpa, não são amadores. Estão há anos na prefeitura e o mínimo que se esperava da equipe é que viesse a essa casa para dialogar, tentar encontrar um consenso. Olha, isso não foi feito. Quando chegamos para a sessão, está na pauta. Não houve qualquer tentativa de diálogo. Porque ninguém aqui é insano para fazer uma guerra desmedida. Todos nós estamos abertos para o diálogo, que viesse aqui e então, ao mínimo, tentar se justificar. Mas não, pegou o papel e mandou para cá. Do jeito que o papel veio, está errado. Se é assim, o meu voto é contrário, porque eu vou votar pela legalidade. Eu não tenho como votar favorável. Mais que eu quisesse, não dá. Não dá porque o papel está errado. Quem está lá embaixo não está brincando, está lá embaixo. Vamos fazer, então, um jus aí a monta que recebe por mês. Vai trabalhar numa empresa privada. Vê se estaria lá uma semana apenas, com o montante do salário que ganha. Tenha santa paciência. Estou acabando com a moral do Zé Luiz Monteiro, que é gente boa. Essa equipe está lá há anos. Não começou ontem, não. Não começou esse mês, gente. Há anos está lá. Trocou um ou outro da chefia. Mas quem elabora está lá embaixo. Vai ver quanto ganha por mês. Compara com a iniciativa privada. Se ficaria uma única semana numa empresa privada, faz a conta. Por mais que eu quisesse votar favorável, não posso.
eu estaria prevaricando da minha atitude legislativa. Não posso, está errado a forma que foi feita. Muito bem colocada por um membro da casa, está errado. Queria ajudar o governo, não dá, está errado. Está errado, gente, é claro, está errado. Vou repetir. Com a monta de salário que ganha lá embaixo, não ficaria uma semana, um dia, na iniciativa privada. Meu voto é contrário. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Abel Franco Larini. Senhor presidente, eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar todos os presentes, aos internautas, aos nossos pares. Senhor presidente, mais uma vez, nós estamos diante de uma situação que ela vem se tornando corriqueira em nosso município. A falta de diálogo do governo, a falta de diálogo do pessoal, do prefeito, pessoal mais próximo do prefeito junto à Câmara Municipal. Essa situação chegou a esse ponto onde hoje a equipe técnica aqui da Câmara ela identificou que mais de 75% das nossas emendas estariam aptas a prosseguir, e a equipe técnica do prefeito também poderia ter verificado essa situação e antes de enviar o veto, ou durante o processo legislativo, ter vindo conversar com a Câmara Municipal através dos seus vereadores que estão sempre na casa. Então, faltou mais uma vez o diálogo do governo. Por esse motivo, eu entendo e também vou pedir aos pares que rejeitem o veto. Eu tenho ouvido de todos os pares, mas eu quero reforçar. Nós devemos rejeitar o veto por entender que o governo precisa conversar com a Câmara Municipal. Somos um poder constituído nessa cidade. A Câmara tem que ser ouvida. E ela é ouvida muitas das vezes, a população, nós somos a porta de entrada da população no município. Somos o primeiro poder instituído na nação. Então nós temos que ser ouvidos. Nós escrevemos lá, debatemos através das comissões, as emendas a serem empenhadas e empregadas, e simplesmente com uma caneta ou com uma opinião de uma ou duas ou três pessoas, rejeitam e acabam jogando pelo ralo as emendas propostas pelos vereadores. E quero dizer ao Paulinho, grande amigo vereador Paulinho, a nossa discussão lá, ela não foi para perder tempo. Nossa preocupação, eu sei que o senhor deveria estar em alguma outra situação para resolver, mas a nossa preocupação é o município. Obrigado, presidente. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Mais uma vez, senhor presidente, uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, diante de tudo que já foi colocado, para que a imprensa que se faz presente, os internautas aqui, tomem noção do tamanho e da importância do que nós estamos discutindo hoje aqui, numa análise muito breve, superficial, do relatório contábil que chegou às nossas mãos agora aqui na sessão, senhor presidente, nós temos aqui um total de 52 emendas, entre elas emendas aditivas e emendas modificativas, que, como bem colocou, foram encaminhadas para o Poder Executivo na forma do autógrafo. Desse total, nós tivemos a análise que estaria apta, a princípio, para serem votadas, e aí, entendo eu, aprovadas, 36, e que tem algum tipo de prejuízo, e que aí cabe uma análise mais cuidadosa, se esse prejuízo, ele de fato impede a execução, ou há algo que poderia ou não ser sanado. Então, muito mais da metade das emendas, elas estão aptas. Então, eu vou dar um exemplo que eu localizei aqui, e como bem já foi colocado, essas emendas, esses autógrafos, eles são fruto do trabalho dos vereadores perante a comunidade arujaense, a população, que é a população que paga os impostos, e que cabe ao Poder
Executivo administrar esse recurso público. E chegou esse vereador, por exemplo, e nós fizemos a emenda número 297, que é uma emenda que incluiu um programa de ampliação da Escola Maria Aparecida Pendenza, que fica ali no Jardim Fazenda Rincão. E que o parecer aqui é que ela é apta. Por quê? Porque ela foi inclusa na LDO, criando um programa. Não importa se o valor ali, até foi colocado um valor substancial, sim, mas não é hora de se analisar o valor, e sim o programa. E é por isso que não há como já foi colocado aqui, senhoras e senhores, de acatarmos. E terá que ser, de fato, vetado. Teremos que rejeitar isso. Por quê? Porque isso gera um prejuízo para a nossa população. Uma falta de habilidade dos gestores municipais em ter um olhar mais apurado e até mais responsável do que representa essa Casa de Leis. Essa Casa de Leis representa a vontade da população. Esse vereador representa a vontade daqueles que vêm até o seu gabinete, daqueles que encontram na rua, como foi expresso aqui, ó. Essa ampliação, eu estive na escola, é ao lado da onde nós temos hoje a Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos hoje ali naquele local uma área pública que é escassa, diz o governo muitas vezes. Então há todas as condições de que nós coloquemos isso agora na LOA e venhamos contemplar aquela população local com uma ampliação daquela escola. Fomos lá, Rogério, e vimos a situação da escola o ano passado, e fui chamado esse ano, e por isso fiz essa emenda, e que é apta. Então não há como, tem que ser rejeitado esse veto. E, vereador, ainda em discussão com a palavra o vereador Dr. Marcelo José de Oliveira. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, infelizmente, o executivo, mais uma vez, um veto, não é o que se passa, sempre a gente encontra, tem uma amizade muito bacana com o Dr. José Luiz Monteiro, e sempre foi falado anteriormente que seria respeitado as nossas emendas. Isso aqui é de suma importância, senhor presidente, porque o tanto de solicitações que chega nos vereadores, nós temos que ali elencar todas as solicitações e verificar o que é prioridade para a gente fazer as nossas emendas. Eu falo mais, senhor presidente, posso dar certeza aqui absoluta que essas emendas hoje são as prioridades do município, por ser apontadas para essa casa, que é a Caixa de Ressonância, que é onde recebe os munícipes, onde que a gente trata os munícipes aqui de igual para igual. Eles não conseguem chegar nas secretarias, nem sabem quem são os secretários. E, infelizmente, a gente fica chateado, senhor presidente, que os poderes têm que ser harmônicos. E está muito difícil disso acontecer. Eu, senhor presidente, por já saber que a maioria dos projetos que são aprovados nessa casa, muitas das vezes o executivo, ele não consegue e não respeita e não executa esses projetos aprovados pela casa, o que eu fiz? Eu fiz as minhas emendas solicitando ao executivo para que liberasse esse valor para os meus projetos aprovados na casa. Então aqui tem emenda de todos os vereadores que falam que no segmento da saúde, segmento da educação, cultura, esportes, e é prioridade. Felizmente, senhor presidente, é complicado demais porque a gente gostaria que fosse diferente, porque a população perde muito com isso. E a gente perde tempo, a gente vai, faz todos os apontamentos. Então fica aqui a minha indignação, o meu repúdio com esse veto, e com certeza todos os vereadores aqui vão rejeitar esse veto, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Senhores vereadores, olha, encerrado a discussão em torno do veto total ao projeto de lei 194/2019, autógrafo no 325/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2020, da outras providências, LDO, de autoria do Poder Executivo. Antes de passarmos à votação, eu quero, só a título de esclarecimento, a preocupação desta presidência no que tange a questão
de provocar essa reunião entre os senhores vereadores. Simplesmente para dizer aos nobres senhores vereadores aquilo que estava apto e o que não estava apto. Em nenhum minuto essa presidência solicitou a qualquer que seja o vereador para que votasse ou não votasse, ok? Deixar bem claro para a imprensa, para as pessoas que nos assistem, para os internautas, que essa presidência só se preocupou naturalmente com a lisura dos trabalhos legislativos desta casa, ok? Eu quero solicitar agora ao nobre vereador, primeiro secretário dessa casa, Rafael Laranjeira, que faça a leitura, que faça a chamada nominal para o voto, que o nobre vereador possa votar. Acata o veto ou rejeita o veto no microfone, ok? Única discussão e votação sobre os vetos das emendas ao projeto de lei legislativo número 194 de 2019. Vereador Abel Franco Larini. O vereador rejeita o veto. Vereadora Ana Cristina Poli. Esta vereadora rejeita o veto. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Esta vereadora rejeita o veto. Vereador Edmado Rosário. Esse vereador, com toda certeza, rejeita o veto. Vereador Edival Barbosa Paz. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Edivaldo de Oliveira Paula. Este vereador rejeita o veto. Vereador Gabriel dos Santos. Rejeito. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Marcelo José de Oliveira. Rejeito o veto. Vereador Paulo Henrique Maiolino. Esse vereador rejeita o veto. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Rejeita o veto. Vereador Renato Bispo Caroba. Rejeito o veto. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. Rejeito o veto. Vereador Rogério Gonçalves Pereira. Rejeito o veto. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Rejeito o veto. Com 15 votos, fica rejeitado os vetos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Arujá. Senhoras e senhores vereadores, rejeitado o veto, é encaminhado à Secretaria desta Casa para dar ciência ao prefeito para as providências posteriores.